Achou que ficaríamos de fora da Copa do Mundo? O De Olho nas Crias está de volta em sua 14ª edição, inspirado nesse cenário especial para uma edição diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Não sei nem se posso falar que o programa é sobre as promessas da Copa do Catar, já que se os 5 dos nossos destaques chegaram na lista final de seus respectivos países, é porque já são vistos como realidade. Quer exemplo melhor que Youssoufa Moukoko? O atacante da seleção alemã estreou como profissional pelo Borussia Dortmund um dia depois de completar 16 anos, lá em novembro de 2020. Na verdade, Moukoko só foi estrear com 16 anos porque houve uma mudança na lei no futebol alemão para permitir que alguém tão jovem assim jogasse a Bundesliga. Desde 2018, quando tinha 13 anos, Moukoko chamava a atenção do mundo por conta dos números assombrosos na categoria de base. Quem vai contar a história melhor desse fenômeno que é nascido nos Camarões, mas vive na Alemanha desde 10 anos, é o nosso amigo Jimmy, do Bundesliga Insider. Fala Paulo, fala galera ligada De Olho nos Crias. Aqui é o Jimmy, administrador do Bundesliga Insider, para falar um pouco de Youssoufa Moukoko. Aos 17 anos, esse moleque vai para a Copa do Mundo, o jogador mais jovem da história a disputar um Mundial pela Alemanha. E, é o jogador mais jovem da história a jogar pelo Borussia Dortmund, jogar na Bundesliga, marcar 11 gols na Bundesliga. Então, recorde é o que não falta para o Moukoko. Já ganhou o título profissional, já tem Copa da Alemanha pelo Borussia Dortmund, na base vários títulos com direito a 5 artilharias e uma Eurocopa Sub-21 com a Alemanha no ano passado. Na base é um fenômeno completo, 90 jogos, 142 gols, meu Deus, e 27 assistências. É claro que base profissional é muito diferente, mas já mostra o nível da finalização do Moukoko, um jogador assim que finaliza muito bem para a idade, uma força no chute absurda, realmente surpreendente. E ele não é um 9 tradicional de ofício, aquele que segura a marcação, ou pelo menos não é ainda, porque tem 1,79 de altura, e não é tão forte fisicamente, mas já tem um porte interessante para a idade e que vai desenvolver com o tempo, é claro. Ganha espaço na seleção alemã agora porque o Hansi Flick gosta muito de trabalhar com jovens e também porque a Alemanha tem essa carência de um camisa 9 de ofício, de um centroavante, tanto é que o Niklas Füllkrug do Werder Bremen também foi convocado. No Borussia Dortmund é a mesma coisa, infelizmente Sebastian Haller teve câncer, então abriu espaço aí para o Moukoko ter seus minutos ali jogando e estava fazendo valer a pena. Obrigado, Jimmy. Seguimos agora no campo de ataque para falar sobre um jogador que, assim como o Moukoko, tem atenção da mídia desde que era uma criança. Estou falando de Xavi Simons, do PSV. Cria do Barcelona, Xavi nem chegou a estrear pelo Barça e saiu para o Paris Saint-Germain quando tinha 16 anos. Xavi, porém, não conseguiu convencer tão rapidamente e deixou o PSV depois de 11 jogos e nenhum gol marcado. A redenção veio nesta temporada, até aqui com 10 gols marcados e 3 assistências, o suficiente para convencer Louis van Gaal. Nosso especialista da vez é Felipe dos Santos, do Espreme a Laranja. Olá a todos! Sabe aquele tipo de jogador que desde adolescente atrai a atenção dos torcedores, tem vídeos sendo feitos com os melhores momentos dele, enfim, aquele tipo de jovem para o qual se olha e se pensa que quando ele crescer ele vai dar um grande jogador de futebol? Pois bem, é o caso de Xavi Simons. Ele é holandês, mas foi para a Espanha ainda criança, acompanhado do pai, Regílio Simons, um ex-jogador. Já na Espanha, Xavi Simons começou na base do Barcelona, onde fez toda a sua formação no futebol. E ali ele já se desenvolveu como um meio-campista de muito talento, compensando a baixa estatura com uma capacidade muito elogiável, principalmente nos passes, nos lançamentos em profundidade. O tempo passou, o Xavi não conseguiu se promover no Barcelona e acabou começando a carreira dele para valer no Paris Saint-Germain. No PSG ele fez um jogo ou outro ao lado de Messi, de Mbappé, de Neymar, mas também não teria muito espaço para ele. Preferiu apostar vindo em definitivo para o PSV, e aí ganhou o embalo que ele precisava. Já são 8 gols e 3 assistências nesse campeonato holandês atual, e sendo um jogador considerado muito versátil no ataque até pelo próprio técnico, Ruud van Nistelrooy, que comentou que Xavi pode jogar pelos lados, pode jogar como armador, sua posição original, e até mesmo como falso 9. O embalo foi tanto que a pressão cresceu e Xavi ganhou uma convocação surpreendente, mas merecida para a Copa do Mundo. Valeu, Felipe! Para falar sobre o nosso terceiro destaque, vamos recuar no gramado e viajar até Portugal. António Silva, de 19 anos, é zagueiro do Benfica e o jogador mais jovem da seleção portuguesa na Copa do Mundo. A ascensão do defensor é tão meteórica que Antônio só se tornou profissional em agosto deste ano,
disputou 18 jogos com as Águias e ainda assim garantiu uma vaga na Copa do Catar. O responsável por apresentar o zagueiro é Vasco Souza, do Playmaker Stats Portugal. António Silva foi, na época passada, um dos grandes destaques do Benfica, que ganhou a UEFA Youth League, o equivalente à Champions Sub-19, com apenas 18 anos. Foi chamado à equipa principal do Benfica pelo novo treinador, Roger Schmidt, fez o estágio com a equipa principal. Desde cedo o treinador alemão demonstrou ter confiança no seu trabalho, ainda assim não se esperava que tivesse muitas oportunidades, já que enfrentava uma forte concorrência. Contudo, houve uma onda de lesões dos centrais do Benfica. António Silva acabou por merecer a titularidade e impôs-se de forma clara no 11 dos encarnados. É, neste momento, uma das grandes figuras da equipa e uma das grandes revelações do futebol europeu. Tem como principais qualidades e características a velocidade, um ótimo momento de desarme e de antecipação, demonstra uma maturidade anormal para um jovem de apenas 19 anos e ainda tem mostrado também uma faceta de goleador. Já leva 3 golos esta temporada, incluindo um às Juventus na Champions League. A sua convocatória para este Campeonato do Mundo foi um dos grandes debates em Portugal nos últimos tempos, uma vez que existia muitas dúvidas quanto ao quarto central que acompanhava Pepe, Rubem Dias e Danilo Pereira na convocatória. Não se espera que António Silva tenha muitas oportunidades no Campeonato do Mundo. Pepe e Rubem Dias são a habitual dupla titular, Danilo Pereira é a principal alternativa e, a não ser que existam lesões ou castigos, António Silva se calhar nem um minuto irá fazer no Campeonato do Mundo. Ainda assim, esta convocatória serve também para que António Silva viva uma nova experiência, um novo ambiente, conheça novos colegas, porque o mais provável é que seja, num futuro muito próximo, titular na seleção portuguesa ao lado de Rubem Dias, tendo em conta que Pepe, muito provavelmente depois deste Campeonato do Mundo, irá abandonar a seleção. Danilo, que só nos últimos tempos tem jogado a defesa central, também já se está a aproximar do final da carreira, e António Silva, se continuar a demonstrar a evolução que tem demonstrado até aqui, o mais provável é que seja titular durante muitos anos na seleção portuguesa. Obrigado, Vasco. Ainda nesta volta ao mundo, se você achou que ficaríamos restritos ao futebol europeu, você errou. Pegamos agora um avião para a Austrália para falar sobre Garang Kuol, provavelmente o nome menos conhecido dentre os destaques deste programa. Kuol, de 18 anos, é jogador do Central Coast, mas está negociado com Newcastle. Até aqui, o atacante tem 6 gols em 14 jogos como profissional. A estreia pela Austrália só foi em setembro. Mesmo assim, com 17 minutos em campos pelos soqueiros, ele estará no Catar. O convidado da vez é Stephen Gillett, do Playmaker Stats Inglaterra. Hi Paolo, great to be here. I just wanted to speak briefly about the Australian sensation Garang Kuol, who has been named in the Australian squad despite only being 17 years old. He's going to be the second youngest player out in Qatar, and I think everybody's got high hopes for somebody despite Kuol playing very little football relatively speaking. He's played 17 minutes as a Socceroo. He has only started 1 senior competitive game, even though he scored 6 goals in 14 games for the West Coast Mariners. And I think it's fair to say that although he hasn't played much and he's come from nowhere, he does look a real talent. One word that's been connected with him a lot is fearless, and his display in an A-League All-Star game against Barcelona got a lot of people sitting up and taking notice. He came on as a sub in that game, but made a real impact and hit the bar at the end of the game. And Barcelona boss Xavi afterwards said that he thought the player had a really great future. In terms of his strengths, really getting on the ball, driving at players. He's very quick, he's got good feet, and he also can make good decisions in the final third. He is obviously someone who's probably going to be coming off the bench for Australia, but he gives them a great option on the counter-attack. And it just seems that he's one of those players, commonly known as a bolter, who kind of comes out of nowhere just before a World Cup, but can then be a real sensation during the tournament. He'll obviously hope to make an impact, and Newcastle United fans in England will be watching with high expectations as he joins the Magpies in January. Thank you, Stephen. O De Olho nas Crias dos jovens talentos para a Copa do Mundo não ficaria completo sem um meio-campista. E não há lugar melhor para buscar um do que na Espanha.
O destaque até poderia ser Pedri, de 18 anos, mas decidimos por outro jogador do Barcelona, Gavi, de 18. Titular do Barça desde a temporada passada, o meia faz parte de uma renovação bem interessante da seleção espanhola. Vamos agora com Eduardo Massa, jornalista de O Gol. Pouca gente tem apontado a Espanha entre as favoritas para a Copa do Mundo e a falta de grandes estrelas na seleção ajuda a entender isso. A realidade é que Luís Henrique tem em mãos uma geração muito promissora e que pode surpreender. A bola da vez é Gavi, de apenas 18 anos. Apesar da pouca idade, Gavi já está em sua segunda temporada como profissional e já é titular no Barcelona. O meia nunca se deixou intimidar pela pressão de atuar pelo Barça, o que fez chegar muito cedo também à seleção espanhola. Na Fúria, Gavi mostrou que tem maturidade de veterano, estreou em 2021 com 17 anos e passou a ser o mais jovem a atuar pela seleção na história. O mais impressionante, conquistou a vaga de titular antes da Copa, em muito pouco tempo. Gavi tem 12 jogos já pela seleção, com 1 gol marcado. Comparado a Iniesta, Gavi é um meia capaz de dar ritmo ao meio-campo. Ao mesmo tempo, ele tem a qualidade para partir para a jogada individual. É um jogador promissor e que não está sozinho nessa seleção de talentos. A Fúria conta com mais 4 atletas sub-20, entre eles Pedri e Ansu Fati, companheiros de Gavi no Barcelona. Além deles, Yeremy Pino e Nico Williams. Com uma juventude talentosa, não ficaria surpreso com uma boa campanha da Fúria. E o futuro é ainda mais promissor, Paulo. Muito obrigado, Eduardo. Bom, a Copa do Mundo se inicia no próximo domingo, dia 20 de novembro, e segue por um mês até o dia 18 de dezembro. Com a atenção totalmente voltada para o Mundial nas próximas semanas, posso garantir que depois voltaremos em preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós ficamos por aqui, mas vocês já sabem, seguem daí de olho nas crias.